Olá, meu nome é Angel Jackson e você está no Cotidiangel, esse canal de comunicação onde a gente fala sobre autoconhecimento, marca pessoal, autoimagem e além de coisas que atravessam o meu cotidiano. E aí, vamos juntas? Eu resolvi conversar um pouco sobre algo que tem permeado a minha existência enquanto empreendedora, na verdade, enquanto mentora durante alguns anos aí. O óbvio precisa ser dito. Galera. Ainda mais em tempos de internet, né, que a gente está vendo tantas barbaridades acontecendo, e às vezes a gente acha que, não, mas as pessoas já vão entender isso aqui, não é possível. O não é possível que as pessoas não vão entender, ele sempre vem, né, a frase antes. Mas a verdade é que muita gente pode não entender mesmo. Falando por um lado pessoal, é necessário que a gente entenda que nem todo mundo partiu de onde a gente partiu e que a gente vive numa sociedade muitas vezes excludente, quando a gente fala de base educacional, quando a gente fala de sociedade mesmo, do social como um todo, e a gente tem que entender que nem todo mundo parte do mesmo lugar, né? A linha de chegada ela muda conforme quem está chegando nela. Mas o ponto de partida ele nunca vai ser o mesmo também para todo mundo. Então, é importante a gente parar, respirar e analisar a situação, obviamente, né? Porque nem sempre a pessoa não sabe, às vezes ela está só se fazendo, mas tem coisas que as pessoas realmente não sabem e que a gente também não sabe, né? É importante a gente estar atento a isso. Todas as vezes que eu entro, que eu vou dar uma mentoria, que eu vou dar uma aula, que eu vou conversar com alguém, eu falo, é uma troca, porque eu também estou em eterno e constante aprendizado, né? Não sei tudo, até porque ninguém sabe, ninguém é detentor de todo o saber do universo. E quando a gente assume, né, a humildade, a gente tem a humildade de entender que não precisa também saber tudo, é incrível. Eu, enquanto publicitária, sei que eu preciso saber um pouco aí de cada área, mas eu também não tenho para mim isso como um peso. Eu vou até onde o meu trabalho precisa que isso aconteça. E aí, falando sobre isso, né, sobre essa questão de, às vezes, a gente precisa parar e analisar contexto e situação para poder explicar certas coisas, eu vou trazer um dia que eu estava batendo um papo com a minha mãe. Eu estava fazendo algumas fotos de umas camisetas com a Frida Kahlo e a minha mãe gostou das estampas da camiseta e eu perguntei, mãe, você sabe quem é Frida Kahlo? E aí ela falou que não, eu expliquei um pouquinho pra ela e aí eu falei com ela, você sabe o que que é feminismo? Falou, não sei. E a minha mãe era não, continua sendo uma das minhas referências feministas, assim, né, palpáveis. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra. Então, será mesmo que todo mundo sabe tudo? Ou será que esses acessos que a gente tem aqui permitem que a gente consiga saber um pouco mais, mas ao mesmo tempo é necessário entender que nem tudo é sobre letramento. Eu lembro do meu avô falando, eu não sou letrado, mas a sabedoria que meu avô tinha, eu consigo falar com toda certeza que muita gente estudada não tem. Então, é muito importante a gente parar e analisar isso. E aí, trazendo para um contexto profissional, né, enquanto marca, aqui enquanto morada de Dengo, eu aprendi que realmente, né, tudo que eu aprendi durante a faculdade me traz a autoridade que eu tenho hoje nos assuntos que permeiam a área da comunicação. E não são todos, tá? Porque eu não sei tudo, principalmente quando a gente fala de comunicação, que tá todos os dias, ó, se mudando, se movendo, acontecendo, né, em tempo real. E aí é interessante que a gente sempre pare e perceba, né?
que às vezes o que eu sei o outro não sabe. Às vezes não, muitas das vezes. A não ser quando eu tô falando com alguém da minha área, que a gente tá falando de beabá, né, da comunicação, eu tô trazendo a comunicação porque é a minha área, é, a não ser quando é nesse sentido, se eu estou lidando com um cliente, se eu estou lidando com qualquer pessoa, com qualquer profissional de outra área, essa pessoa não vai saber necessariamente como programar um Instagram, né, um post para o Instagram. Eu lembro que um dia eu estava falando com algumas alunas minhas que eu deixo conteúdos gravados, né, alguns vídeos, algumas coisas que eu mando. Já são conteúdos pré-prontos, obviamente que tem alguns que eu vou precisar mudar de acordo com o perfil da turma. E aí elas, como assim? Não foi, tipo, você não pegou o celular na hora e gravou? Não, gente, porque, né, precisa ter planejamento, precisa ter organização. Algumas coisas a gente faz ao vivo, mas tem outras que não. Então é interessante que a gente pense sobre isso, né? Porque a gente, enquanto profissional, se cobra muito nesse lugar. E aí a questão que eu te faço o questionamento que eu te faço é: você está postando para você? Você está postando para o seu cliente? Ou você está postando para o seu colega de profissão? Porque existem diferentes bases nisso. Se você é um profissional que mentora outros profissionais, beleza, você vai falar sobre certas coisas, e isso pode gerar aí para você alguma questão. Mas ainda assim, se aquela pessoa te procurou, ela precisa aprender algo, correto? E agora, quando você está precisando, está postando, né, para um cliente que precisa dos seus serviços e que nunca teve acesso, às vezes, ao que você faz, por que você se questiona em colocar coisas básicas? Gente, o beabá aqui de como ligar uma câmera, de que quando eu vou tirar uma foto no meu celular eu preciso limpar, né, a câmera do celular, de como falar na internet, né, de como se comunicar com as pessoas, de como fazer um post no Instagram que hoje parece algo tão banal e que não é. Para muita gente, isso é novidade. E durante essa trajetória, né, enquanto mentora de mulheres, principalmente, eu entendi que, de fato, tinha coisas que para mim era, tá, o básico do básico, e para as outras pessoas era como se eu tivesse inventado a roda para elas ali, sabe? Tivesse criado algo extraordinário. Então, ter essa humildade também de reconhecer que muitas vezes é, aquilo que eu aprendi lá há 10 anos, 10, 15 anos atrás, meu Deus do céu, para alguém hoje vai ser algo extraordinário, é extremamente importante, não só enquanto um ser humano, mas também enquanto uma pessoa profissional, né? Então, trazer isso para a nossa vida, de que o óbvio precisa ser dito, principalmente em era de fake news, né, que a gente tem visto tanta coisa, as pessoas espalhando tanta mentira pela internet, a gente precisa estar atento a isso. E eu quero saber de você, como é por aí? Você costuma dizer o óbvio? Te irrita quando você precisa dizer o óbvio? É óbvio também, gente, que eu não tô falando aqui que você tem que sair o tempo todo explicando coisas que você sabe que não tem. Mais uma vez, existem contextos. Mas já parou para pensar que às vezes algo que para você é tão corriqueiro, para outra pessoa vai ser uma virada de chave para a vida dela? É isso. Então, eu quero fazer essa troca aqui com vocês, como tem sido dizer o óbvio por aí, se vocês dizem o óbvio, comunicam esse óbvio. E quero saber de você, se você já me segue nas redes sociais. Dessa vez eu lembrei. Cotidiangel em todas elas e Morada de Dengo lá no Instagram enquanto empresa. Espero lá. Um abraço e até breve.